O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Segunda sessão. A rotação do capital. Capítulo 17. A circulação do mais-valor. Nota da tradução. Nia. No manuscrito 2, página 119, o texto que segue na forma de capítulo separado tem o título de Engels. Até aqui, vimos que a diversidade nos períodos de rotação gera uma diversidade na taxa anual do mais-valor, mesmo quando se mantém constante a massa do mais-valor anualmente produzida. Além disso, no entanto, uma diferença tem lugar na capitalização do mais-valor, na acumulação, nessa medida também na massa de mais-valor, gerada durante o ano com uma taxa constante de mais-valor. Observemos inicialmente que o capitalista A, no exemplo do capítulo anterior, tem uma renda periódica corrente, ou seja, que, com exceção do primeiro período de rotação na fase inicial do negócio, ele financia seu próprio consumo anual com sua produção de mais-valor, e assim não precisa efetuar adiantamentos de seus próprios fundos. Esse é, ao contrário, o caso do capital B. Certamente ele produz durante os mesmos períodos tanto mais-valor quanto A, mas o mais-valor não é realizado e, por conseguinte, não pode ser consumido nem individual nem produtivamente. Quando se considera o consumo individual, o mais-valor é antecipado. Os fundos, para isso, têm de ser adiantados. Uma parte do capital produtivo, difícil de ser catalogada, a saber, o capital adicional necessário ao reparo e à manutenção do capital fixo, apresenta-se agora igualmente sob uma nova luz. Em A parte do capital, inteira ou em sua maior parte, não é adiantada no começo da produção. Ela não precisa estar disponível nem mesmo existir. Ela surge do próprio negócio, mediante a transformação direta de mais-valor em capital, isto é, de sua utilização direta como capital. Uma parte do mais-valor, que não é apenas produzido, mas também realizado durante o ano, pode financiar as tarefas necessárias para os reparos, etc. Uma parte do capital necessário para a condução do negócio em sua escala originária é assim produzida pelo próprio negócio, durante o curso deste último, por meio da capitalização de uma parte do mais-valor. Para o capitalista B, isto é, impossível. A parte mencionada do capital tem de formar, nesse caso, uma parte do capital originalmente adiantado. Em ambos os casos, essa parte figurará nos livros contábeis do capitalista como capital adiantado, o que não deixa de ser verdade, já que, segundo nosso pressuposto, ela constitui uma parte do capital produtivo necessário para a condução do negócio numa dada escala. Mas de qual fundo ele é adiantado? É algo que faz uma enorme diferença. No caso de B, ela é realmente uma parte do capital a ser originalmente adiantado ou mantido à disposição. No caso de A, ao contrário, trata-se de uma parte do mais-valor empregado como capital. Este último caso nos mostra como não apenas o capital acumulado, mas também uma parte do capital originalmente avançado pode ser simplesmente mais-valor capitalizado. Com o desenvolvimento do crédito, a relação entre o capital originalmente avançado e o mais-valor capitalizado complica-se ainda mais. Por exemplo, A toma emprestado do banqueiro C uma parte do capital produtivo, com a qual dá início ao seu negócio ou o continua durante o ano. Ele não dispõe inicialmente de capital próprio suficiente para o empreendimento. O banqueiro C empresta-lhe uma soma em dinheiro que consiste apenas no mais-valor que os capitalistas D, E e F, etc., depositaram em seu banco. Do ponto de vista de A, essa soma ainda não é capital acumulado, mas para D, E e F, etc., na realidade, A não é mais do que um agente que capitaliza o mais-valor por ele apropriado. No livro 1, capítulo 22, notas da tradução, na edição brasileira, livro 1, página 655 e seguintes, vimos que a acumulação, a transformação do mais-valor em capital é, por seu conteúdo real, um processo de reprodução numa escala ampliada, seja porque essa ampliação se expresse de modo extensivo na forma da adição de novas fábricas às antigas, seja como expansão
intensiva da escala de operação do negócio até então vigorada. A ampliação da escala da produção pode ser realizada em doses pequenas, aplicando uma parte do mais-valor em melhorias, que ou se restringem a aumentar a força produtiva do trabalho empregado, ou permitem, ao mesmo tempo, explorá-la de modo intensivo, ou, de mesmo modo, na qual a jornada de trabalho não é limitada por lei, basta um gasto adicional de capital circulante, em materiais de produção e em salários. Para ampliar a escala da produção sem a necessidade de aumentar o capital fixo, cujo tempo de uso diário é, assim, meramente prolongado na mesma medida em que seu período de rotação é abreviado. Ou pode ocorrer que o mais-valor capitalizado sob condições favoráveis do mercado permita que se realizem especulações com as matérias-primas, operações para as quais o capital originalmente adiantado não teria bastado, etc. No entanto, é claro que sempre que um número maior de períodos de rotação trouxer consigo uma realização mais frequente do mais-valor no curso do ano, surgirão períodos em que não se poderá prolongar a jornada de trabalho, tampouco introduzir melhorias de detalhe. Por outro lado, a expansão proporcional do negócio em sua totalidade, em parte mediante a ampliação geral de suas instalações, como por exemplo os edifícios, em parte mediante a expansão do fundo de trabalho, como ocorre na agricultura. Só é possível dentro de certos limites mais ou menos estreitos e requer, além disso, um volume de capital adicional que só pode ser fornecido por uma acumulação de mais-valor durante vários anos. Além da acumulação efetiva ou transformação do mais-valor em capital produtivo e da correspondente reprodução em escala ampliada, tem-se, pois, uma acumulação de dinheiro, a economia de uma parte do mais-valor como capital monetário latente, que apenas mais tarde, tão logo alcance certo volume, deve funcionar como capital ativo adicional. Assim se apresentam as coisas do ponto de vista do capitalista individual, com o desenvolvimento da produção capitalista. No entanto, desenvolve-se também ao mesmo tempo o sistema de crédito. O capital monetário, que o capitalista ainda não pode empregar em seu próprio negócio, é empregado por outros, que lhe pagam juros por esse uso. Para o capitalista, ele funciona como capital monetário em sentido específico, como um tipo de capital distinto do capital produtivo. Em outras mãos, porém, ele funciona como capital. É óbvio que, com a realização mais frequente do mais-valor e a escala crescente em que este é produzido, aumenta a proporção em que novo capital monetário ou dinheiro como capital é lançado no mercado monetário e em que, encontrando-se já neste último, ele é novamente absorvido, ao menos em sua maior parte, para ampliar a produção. A forma mais simples em que se pode apresentar esse capital latente adicional é o tesouro. É possível que esse tesouro seja ouro ou prata adicionais, obtidos direta ou indiretamente na troca com os países produtores de metais preciosos. E é apenas desse modo que o tesouro monetário de um país cresce em termos absolutos. Por outro lado, é possível, e essa é a maioria dos casos, que esse tesouro não seja mais do que dinheiro retirado da circulação interna, o qual assumiu a forma do tesouro nas mãos de capitalistas individuais. Além disso, é possível que esse capital monetário latente consista apenas em signos de valor. Abstraímos aqui do dinheiro creditício ou também de meros títulos jurídicos, legalmente confirmados, que os capitalistas ostentam em relação a terceiros. Em todos esses casos, seja qual for a forma de existência desse capital monetário adicional, ele próprio não representa, na medida em que é capital in spe ou pretenso capital, nada mais do que títulos jurídicos adicionais e mantidos em reserva dos capitalistas sobre a produção anual adicional futura da sociedade. Cita: a massa da riqueza realmente acumulada, considerada quanto à sua grandeza, é tão absolutamente insignificante quando comparada às forças produtivas da mesma sociedade, independentemente de seu grau de civilização, ou mesmo quando comparada ao consumo efetivo dessa mesma sociedade durante uns poucos anos, que os legisladores, economistas, políticos deveriam concentrar sua atenção nas forças produtivas e em seu futuro desenvolvimento livre, e não como ocorreu até aqui na mera riqueza acumulada, que é o que salta à vista de imediato. A parte imensamente maior da chamada riqueza acumulada é apenas nominal e não consiste de quaisquer coisas reais.
como navios, casas, mercadorias de algodão, melhorias agrícolas, mas, de menos títulos jurídicos, direitos sobre as futuras forças produtivas anuais da sociedade, engendrados e perpetuados pelos expedientes ou instituições de segurança. Nota da tradução. Instituições de segurança é o termo empregado por Thompson para definir o capitalismo, entendido por ele como regime baseado na exploração e na humilhação do proletariado. O direito de uso de tais artigos, acumulação de coisas físicas ou riquezas efetivas, como simples meios que possibilitam aos seus possuidores apropriar-se da riqueza que será criada pelas forças produtivas futuras das sociedades, lhe seria confiscado paulatinamente, sem recorrer à violência por meio das leis naturais da distribuição ou, caso estas fossem auxiliadas pelo trabalho cooperativo, esses possuidores seriam privados desse direito em poucos anos. William Thompson, A Riqueza das Nações, não é A Riqueza das Nações, William Thompson, Principais Formas de Distribuição, Londres, W. S. Orr, 1850, página 453. A primeira edição dessa obra é de 1824, nota da tradução. O correto é 1827, nota NIA. Fim da citação, cita. Pouco se considera, e a maior parte das pessoas nem sequer suspeita, o quão pequena é a proporção por sua massa ou eficácia em que se encontram as acumulações efetivas da sociedade em relação às forças produtivas humanas, e, inclusive, ao consumo habitual de uma só geração durante poucos anos. A razão disso é óbvia, mas o efeito é extremamente pernicioso. A riqueza anualmente consumida, desaparecendo com seu uso, não é vista senão por um instante e só nos impressiona durante o ato de seu usufruto ou uso. Mas a parte da riqueza que é latentemente consumida como móveis, maquinaria e edifícios permanece diante dos nossos olhos, desde a infância até a velhice, como duradouros monumentos do esforço humano. Mediante a posse dessa parte fixa duradoura, consumida apenas lentamente da riqueza nacional, da terra, dos materiais para cultivá-la, das ferramentas com que se trabalha, das casas que servem de abrigo durante o trabalho, os possuidores desses artigos controlam para seu próprio proveito as forças produtivas anuais de todos os trabalhadores realmente produtivos da sociedade. Por mais íntima ou ínfima que possa ser a proporção desses artigos em relação aos produtos recorrentes daquele trabalho, a população da Grã-Bretanha e da Irlanda é de 20 milhões no momento. O consumo médio de cada indivíduo, homem, mulher ou criança, é provavelmente cerca de 20 libras, o que dá uma riqueza total de 400 milhões de libras, ou seja, o produto do trabalho anual consumido. Segundo estimativa, a soma total do capital acumulado desses países não ultrapassa 1,2 bilhões, ou seja, o triplo do trabalho anual da comunidade, ou dividido igualmente 60 libras de capital para cada indivíduo. O que nos interessa aqui são as proporções, mais do que o montante inexato dessas quantias estimadas. Os juros desses estoques de capital bastariam para manter a população inteira com suas mesmas condições de vida atuais por cerca de 2 meses. O próprio capital inteiro acumulado, caso se pudesse encontrar compradores, seria suficiente para mantê-la ociosa por 3 anos. Mas, ao final desse período, sem casas, vestimentas ou comida, ela morreria de inanição ou tornar-se escrava daqueles que a sustentaram durante os 3 anos de ociosidade. Para uma geração saudável que dura, digamos, 40 anos, 3 anos equivalem ao que a grandeza e importância da riqueza real do capital acumulado, inclusive do país mais rico, representa para sua força produtiva, isto é, para as forças produtivas de uma só geração humana, não ao que poderiam produzir sob as disposições judiciosas de uma segurança igualitária, particularmente com a ajuda do trabalho cooperativo, mas ao que eles produzem efetivamente sob os expedientes falhos e desalentadores da insegurança. E para manter e perpetuar essa massa aparentemente enorme do capital existente em seu estado atual de distribuição forçada, ou melhor, para manter e perpetuar o controle e o direito de monopólio do exercício sobre os produtos do trabalho anual, é preciso perpetuar toda a terrível maquinaria, os vícios, crimes e miséria da insegurança. Nada pode ser acumulado sem que antes sejam satisfeitas as primeiras necessidades, e a grande torrente das inclinações humanas flui em direção aos desfrutes. Daí o montante comparativamente irrisório da riqueza efetiva da sociedade no momento particular.
É um ciclo eterno de produção e consumo. Diante dessa imensa massa de produção e consumo anual, dificilmente notaríamos a presença daquela pequena quantidade de acumulação efetiva e, no entanto, a atenção tem se dirigido principalmente a essa pequena quantidade, e não há aquela massa de forças produtivas. Mas essa pequena quantidade foi assambarcada por poucos, que o converteram no instrumento de meio do qual eles se apropriam dos produtos anualmente recorrentes do trabalho da grande massa. Disso decorre, na opinião desses poucos, a importância decisiva de tal instrumento. Cerca de 1/3 do produto anual desses países é agora subtraído dos produtores sob as rubricas de encargos públicos e consumidos improdutivamente por pessoas que em troca não fornecem nenhum equivalente, isto é, nenhum equivalente que valha como tal para os produtores. A vista da multidão impressiona-se diante das massas acumuladas, especialmente quando estas se concentram nas mãos de uns poucos indivíduos. Mas as massas anualmente produzidas, como as ondas eternas e incontáveis de um rio impetuoso, fluem e se perdem no esquecido oceano do consumo. Notas da tradução. Em Thompson, cita, e produzidas. E, no entanto, desse eterno consumo despende a espécie humana inteira, não só para obter seus desfrutes, mas para garantir sua própria existência. A quantidade e a distribuição desse produto anual deveriam ser os objetos principais de consideração. A acumulação efetiva é de importância absolutamente secundária, e sua importância deriva quase exclusivamente de sua influência sobre a distribuição do produto anual. A acumulação e a distribuição efetiva são aqui, na obra de Thompson, consideradas sempre com referência e subordinadas à força produtiva. Em quase todos os outros sistemas, a força produtiva foi sempre considerada com referência e subordinada à acumulação e à perpetuação do modo de existência e de distribuição. Comparada à preservação desse modo existente de distribuição, a miséria sempre recorre, ou a felicidade da raça humana inteira foi considerada indigna de consideração. Vou ler novamente. Comparada à preservação desse modo existente de distribuição, a miséria sempre recorrente ou a felicidade da raça humana inteira foi considerada indigna de consideração. A perpetuação dos resultados da violência, da fraude, do acaso deu-se o nome de segurança, e para sustentar essa segurança espúria foram impiedosamente sacrificadas todas as forças produtivas da raça humana. Ibidem, página 444. Fim da citação. Para a reprodução, são possíveis apenas 2 casos normais, abstraindo-se das perturbações que a estorvam numa dada escala. Ou ocorre uma reprodução em escala simples, ou uma capitalização de mais valor e acumulação. A acumulação. Item 1. Reprodução simples. Nota da tradução. Subtítulo de Engels, segundo Nia. Na reprodução simples, o mais-valor produzido e realizado com uma dada periodicidade anualmente ou em várias rotações durante o ano é consumido individualmente, isto é, improdutivamente por seus proprietários, os capitalistas. A circunstância de que o valor produto consista em parte de mais-valor e em parte de uma parcela de valor formado pelo capital variável reproduzido no próprio valor do produto, somado ao capital constante nele consumido, não altera absolutamente em nada, seja a quantidade, seja o valor do produto total que ingressa constantemente na circulação como capital mercadoria e é dela retirado, com igual constância, para se incorporar à esfera do consumo produtivo ou individual, isto é, para servir como meio de produção ou de consumo. Abstraindo do capital constante, isso afeta unicamente a distribuição do produto anual entre trabalhadores e capitalistas. Por essa razão, mesmo pressupondo-se a produção simples, uma parte do mais-valor precisa sempre existir em dinheiro, e não em produto, pois, do contrário, ela não poderia, com vistas ao consumo, ser transformada em dinheiro em produto, de dinheiro em produto. Essa transformação do mais-valor que abandona sua forma mercadoria originária para adotar a do dinheiro deve ser aqui analisada mais de perto. Para simplificar a questão, pressuporemos a forma mais simples do problema, a saber, o da circulação exclusiva de dinheiro metálico, de dinheiro que é um equivalente real. Segundo as leis desenvolvidas para a circulação simples de mercadorias, livro 1, capítulo 3, nota da tradução, nas edições brasileiras, livro 1, páginas 169 seguintes, a massa da moeda metálica existente no país tem de ser suficiente não só para fazer circular as mercadorias em parte das flutuações,
em parte das flutuações na velocidade da circulação, em parte da variação de preços das mercadorias e em parte das diversas e variáveis proporções nas quais o dinheiro funciona como meio de pagamento ou meio de circulação propriamente dito. A proporção da massa existente de dinheiro que se divide em tesouro e em dinheiro corrente varia constantemente. Mas a massa do dinheiro é sempre igual à soma do dinheiro existente como tesouro e como dinheiro corrente. Essa massa de dinheiro, massa de metal precioso, é um tesouro progressivamente acumulado da sociedade, na medida em que uma parte desse tesouro se consome mediante o desgaste, necessita, como qualquer outro produto, ser reposto anualmente. Isso se opera na realidade efetiva por meio da troca direta ou indireta de uma parte do produto anual do país pelo produto dos países produtores de ouro e de prata. Esse caráter internacional da transação oculta, no entanto, seu curso simples. Por isso, para reduzir o problema à sua expressão mais simples e evidente, é necessário pressupor que a produção de ouro e prata ocorre no próprio país, ou seja, que ela constitua uma parte da produção social total no interior de cada país. Abstraindo do ouro e da prata produzidos para a confecção de artigos de luxo, é preciso que o mínimo de sua produção anual seja igual à depreciação dos metais monetários provocada pela circulação monetária anual. Além disso, se cresce a soma do valor da massa de mercadorias anualmente produzida e circulada, também tem de crescer a produção anual de ouro e prata, na medida em que a soma aumentada das mercadorias que circulam e a massa de dinheiro requerida para sua circulação e correspondente entesouramento não são compensadas pela maior velocidade do curso do dinheiro e pela função mais abrangente do dinheiro como meio de pagamento, isto é, por uma maior quitação recíproca das compras e vendas, sem a ingerência do dinheiro efetivo. Uma parte da força social de trabalho e uma parte dos meios sociais de produção têm, portanto, de ser despendidas na produção anual de ouro e prata. Os capitalistas que se dedicam à produção de ouro e prata e que, de acordo com o nosso pressuposto da produção simples, produzem apenas no interior dos limites da depreciação média anual e do consumo médio anual de ouro e prata que resulta dessa depreciação, lançam seu mais-valor, que, de acordo com o nosso pressuposto, eles consomem anualmente, sem capitalizá-lo em absoluto, diretamente na circulação em forma de dinheiro, que é para eles a forma natural do produto, e não sua forma transformada, como os outros ramos da produção. Além disso, no que diz respeito ao salário, a forma de dinheiro sob a qual o capital variável é adiantado, ele é, aqui, igualmente reposto, não pela venda do produto, sua conversão em dinheiro, mas por um produto cuja forma natural é desde o início a forma de dinheiro. Por último, isso também ocorre com a parte do produto de metais preciosos que é igual ao valor do capital constante periodicamente consumido, tanto do capital constante circulante como do capital constante fixo consumido durante o ano. Consideremos inicialmente o ciclo ou a rotação do capital investido na produção de metais preciosos sob a forma de dinheiro-mercadoria, capital produtivo e dinheiro realizado. Como em dinheiro-mercadoria, o termo mercadoria consiste não apenas em força de trabalho e meios de produção, mas também em capital fixo, do qual apenas uma parcela de valor é consumida em P. É evidente que dinheiro realizado, o produto, é uma soma de dinheiro igual ao capital variável despedido em salários, mais o capital constante circulante, mais a parcela do valor do capital fixo desgastado, mais o mais-valor. Se a soma fosse menor com o valor do ouro permanecendo constante, a mina seria então improdutiva, ou, se esse fosse geralmente o caso, o valor do ouro aumentaria futuramente, em comparação com as mercadorias cujo valor não varia. Isto é, cairiam os preços das mercadorias e, portanto, a soma desembolsada em dinheiro e mercadoria seria menor no futuro. Se num primeiro momento examinamos apenas a parte circulante do capital adiantado em dinheiro, o ponto de partida de dinheiro, mercadoria, capital produtivo e dinheiro realizado, vemos que determinada soma de dinheiro é adiantada, lançada na circulação para o pagamento da força de trabalho e para a compra de materiais de produção, mas essa soma não volta a ser retirada de circulação pelo ciclo desse capital a fim de ser ali lançada novamente. Em sua forma natural, o produto já é dinheiro, não sendo necessário, portanto, convertê-lo antes em dinheiro por meio da troca.
de um processo de circulação. Ele não transita do processo de produção para a esfera da circulação sob a forma de capital mercadoria que se deve reconverter em capital monetário, mas como capital monetário que se deve reconverter em capital produtivo, isto é, que deve comprar novamente força de trabalho e materiais de produção. A forma dinheiro do capital circulante consumido em força de trabalho e meios de produção repõe-se não mediante a venda do produto, mas mediante a forma natural do próprio produto, isto é, não porque seu valor é novamente retirado de circulação em forma dinheiro, mas porque um novo dinheiro adicional é produzido. Suponhamos que esse capital circulante seja de 500 libras, o período de rotação 5 semanas, o período de trabalho 4 semanas e o período de circulação 1 semana apenas. Desde o primeiro momento é preciso adiantar dinheiro para 5 semanas, em parte como estoque produtivo, em parte como reserva a ser desembolsada paulatinamente para o pagamento de salários. No começo da sexta semana, 400 libras refluíram e 100 libras foram liberadas. Isso se repete constantemente. Aqui, como em casos anteriores, 100 libras sempre se encontrarão durante certo tempo da rotação na forma liberada. Mas elas consistem em dinheiro adicional recém-produzido, exatamente como as outras 400 libras. Tínhamos aqui 10 rotações por ano e o produto anual é de 5.000 libras em ouro. Nesse ponto, o período de circulação é constituído não pelo tempo requerido para a transformação da mercadoria em dinheiro, mas para a transformação de dinheiro nos elementos de produção. No caso de qualquer capital de 500 libras que efetue rotações sob as mesmas condições, a forma dinheiro constantemente renovada é a forma transformada do capital mercadoria produzido, o qual é lançado na circulação a cada 4 semanas e por meio de sua venda, quer dizer, da retirada periódica da quantidade de dinheiro que ele representava quando ingressou originalmente no processo. Recupera essa forma de dinheiro de modo sempre renovado. Aqui, ao contrário, em cada período de rotação, uma massa monetária adicional de 500 libras é lançada na circulação a partir do próprio processo de produção, a fim dela retirar continuamente materiais de produção e força de trabalho. Esse dinheiro lançado na circulação não volta a ser subtraído desta última, por meio do ciclo desse capital. Antes, é aumentado com massas de ouro sempre produzidas de novo. Se examinarmos a parte variável desse capital circulante e a fixamos, como fizemos anteriormente, em 100 libras, essa soma será suficiente na produção ordinária dessas mercadorias, efetuada em 10 rotações para pagar constantemente a força de trabalho. Aqui, na produção de dinheiro, a mesma soma basta, mas as 100 libras de refluxo com que a força de trabalho é paga a cada 5 semanas não são uma forma transformada do seu produto, e sim uma parcela desse próprio produto sempre renovado. O produtor de ouro paga seus trabalhadores diretamente com uma parte de ouro que eles mesmos produziram. Desse modo, as 100 libras ou as 1.000 libras assim desembolsadas a cada ano em força de trabalho é lançada na circulação pelos trabalhadores e não retornam ao seu ponto de partida por meio da circulação. Além disso, no que diz respeito ao capital fixo, este requer como investimento inicial o dispêndio de um capital monetário maior, o qual, portanto, é lançado na circulação. E como todo capital fixo, ele só reflui fracionariamente no decorrer dos anos. Mas ele reflui como fração imediata do produto do ouro e não por meio da venda do produto e de sua consequente conversão plena em dinheiro. Assim, ele adquire gradualmente sua forma dinheiro, não mediante a retirada de dinheiro da circulação, mas mediante a acumulação de uma parte correspondente do produto. O capital monetário assim restaurado não é uma soma de dinheiro gradualmente retirada da circulação para compensar a soma de dinheiro nela originalmente lançada. Para o capital fixo, é uma quantia adicional de dinheiro. Finalmente, no que diz respeito ao mais-valor, ele também é igual a uma parcela do novo produto do ouro, o qual é lançado na circulação a cada novo período de rotação para, segundo nosso pressuposto, ser gasto improdutivamente em meios de subsistência e objetos de luxo. Segundo o pressuposto, porém, toda essa produção anual de ouro, por meio da qual tanto força de trabalho quanto materiais de produção, mas não dinheiro, são constantemente retirados do mercado, ao mesmo tempo que dinheiro lhe é constantemente adicionado, apenas repõe o dinheiro consumido durante o ano e, portanto, não faz mais do que manter completa a massa monetária e social que existe constantemente, embora em porções variáveis, sob as duas formas de tesouro e de dinheiro circulante.
De acordo com a lei da circulação de mercadorias, a massa monetária tem de ser igual à quantia de dinheiro que se encontra na forma de tesouro e que aumenta ou diminui conforme a contração ou expansão da circulação, mas que também serve especialmente para a formação dos necessários fundos de reserva de meios de pagamento, o que tem de ser pago em dinheiro. No caso de não ocorrer qualquer compensação dos pagamentos, é o valor das mercadorias. Lendo de novo. O que tem de ser pago em dinheiro. No caso de não ocorrer qualquer compensação dos pagamentos, é o valor das mercadorias. O fato de uma parcela desse valor consistir em mais valor, isto é, de ele não ter custado nada ao vendedor das mercadorias, não altera em nada a questão. Suponhamos que todos os produtores sejam possuidores autônomos de seus meios de produção, de modo que a circulação ocorra entre os próprios produtores diretos, abstraindo da parte constante do seu capital, seu mais produto atual não poderia então ser dividido por analogia com as condições capitalistas em duas partes. Uma, A, que se limita a repor os seus meios necessários de subsistência, e outra B, que os produtores em parte consomem em produtos de luxo e em parte aplicam na ampliação da produção. Enquanto A representa o capital variável, B representa o mais valor. Mas essa subdivisão não exerceria influência alguma sobre a grandeza da massa monetária requerida para a circulação do produto total. Mantendo-se as constantes as demais condições, o valor da massa circulante de mercadoria seria o mesmo, e por conseguinte também a massa monetária requerida para esse valor. No caso de uma divisão igual dos períodos de rotação, os produtores também teriam de dispor das mesmas reservas monetárias, isto é, deveriam sempre conservar a mesma parcela de seu capital sob a forma de dinheiro, pois sua produção, tal como antes e conforme nosso pressuposto, continuaria a ser produção de mercadorias. De modo que as circunstâncias de que uma parte do valor mercadoria consista em mais valor não alterem absolutamente nada a massa de dinheiro necessária ao funcionamento do negócio. Um adversário de Tocqueville, que fica preso à fórmula dinheiro, mercadoria, dinheiro realizado, pergunta-lhe como o capitalista consegue sempre retirar da circulação mais dinheiro do que ele colocou. Nota da tradução. O adversário de Tocqueville aqui referido é Robert Torrens, um dos principais representantes da Cohen's School. A objeção parafraseada no texto de Marx encontra-se no escrito de Letter to Thomas Tocqueville. Londres, Longman Hurst, Orme and Brown, 1840, Nia. Mas, atenção, não se trata aqui da formação do mais-valor. Este, embora seja o único segredo, é algo óbvio do ponto de vista capitalista. A soma de valor utilizada não seria capital se não enriquecesse com o mais-valor. Como segundo nosso pressuposto, ela é capital, então o mais-valor é evidente. A pergunta, portanto, não é de onde vem o mais-valor, mas de onde vem o dinheiro necessário para realizá-lo. Na economia burguesa, porém, a existência do mais-valor é evidente, portanto, não apenas se a pressupõe, mas com ela pressupõe-se também que uma parte da massa de mercadorias lançada na circulação consiste em mais produto, representando assim um valor que o capitalista com seu capital não lançou na circulação. Pressupõe-se desse modo que o capitalista lança na circulação com seu produto um excedente sobre o seu capital e dela retire esse mesmo excedente. O capital mercadoria que o capitalista lança na circulação tem um valor maior. De onde ele provém é algo que permanece não explicado e não compreendido. Porém, é um fato. Do ponto de vista desse próprio valor, que o capital produtivo que ele retirou da circulação na forma de força de trabalho e meios de produção. Sob esse pressuposto, portanto, fica claro por que não apenas o capitalista A e como também o B, C e D podem sempre retirar da circulação, por meio da troca de sua mercadoria, um valor maior do que o capital que eles originalmente adiantaram e que voltam a adiantar repetidamente. Mas atenção, não se trata aqui da formação do mais-valor. Este, embora seja o único segredo, é algo óbvio do ponto de vista capitalista. A soma de valor utilizada não seria capital se não enriquecesse com o mais-valor. Como segundo nosso pressuposto, ela é capital, então o mais-valor é evidente. A pergunta, portanto, não é de onde vem o mais-valor, mas de onde vem o dinheiro necessário para realizá-lo. Na economia burguesa, porém, a existência do mais-valor é evidente.
Portanto, não apenas se a pressupõe, mas com ela pressupõe-se também que uma parte da massa de mercadorias lançada na circulação consiste em mais produto, representando assim um valor que o capitalista com seu capital não lançou na circulação. Pressupõe-se, desse modo, que o capitalista lança na circulação com seu produto um excedente sobre seu capital e dela retira esse mesmo excedente. O capital mercadoria que o capitalista lança na circulação tem um valor maior. De onde ele provém é algo que permanece não explicado e não compreendido, porém é um fato, do ponto de vista desse próprio valor, que o capital produtivo que ele retirou da circulação na forma de força de trabalho e de meios de produção. Sob esse pressuposto, portanto, fica claro que não apenas o capitalista A, como B, C e D, etc., podem sempre retirar da circulação, por meio da troca de sua mercadoria, um valor maior do que o capital que eles originalmente adiantaram e que voltam a adiantar repetidamente. A, B, C e D, entre outros, lançam constantemente na circulação um valor mercadoria maior. Essa operação é tão multilateral quanto os capitais autônomos do funcionamento, sob a forma de capital mercadoria, do que o valor dela retiram sob a forma de capital produtivo. Desse modo, eles devem repartir constantemente uma soma de valor, isto é, cada um tem, por sua parte, de retirar um capital produtivo da circulação igual à soma de valor de seus respectivos capitais produtivos adiantados, e com a mesma constância. Uma soma de valor que, numa operação igualmente multilateral, eles lançam na circulação sob forma mercadoria, como excedente respectivo do valor das mercadorias sobre o valor de seus elementos de produção. Mas o capital mercadoria, antes de sua reconversão em capital produtivo e do dispêndio do mais-valor nele contido, precisa ser realizado. De onde vem o dinheiro necessário para isso? É uma questão que, à primeira vista, parece difícil, e nem Tocqueville nem qualquer outro jamais a respondeu. Suponhamos que o capital circulante de 500 libras adiantado na forma de capital monetário, independentemente de seu período de rotação, seja o capital circulante total da sociedade, isto é, da classe capitalista. Que o mais-valor seja 100 libras. Ora, como pode a classe capitalista inteira retirar constantemente 600 libras da circulação, se lança constantemente nesta última apenas 500 libras? Depois de o capital monetário de 500 libras se transformar em capital produtivo, esse se transforma no interior do processo de produção em valor mercadoria de 600 libras. E na circulação encontra-se não só um valor de mercadoria de 500 libras igual ao capital monetário originalmente adiantado, mas um novo valor produzido de 100 libras. Esse mais valor adicional de 100 libras é lançado na circulação em forma mercadoria. Sobre isso não resta dúvida. Mas, por meio da mesma operação, não está dado o dinheiro adicional para a circulação desse valor mercadoria adicional. Não se deve procurar contornar a dificuldade apelando para subterfúgios plausíveis. Por exemplo, no que diz respeito ao capital circulante, é evidente que todos não o desembolsam ao mesmo tempo, enquanto o capitalista A vende sua mercadoria, e assim o capital adiantado assume para ele a forma dinheiro. Para o comprador B, inversamente, seu capital existente sob a forma dinheiro assume a forma de seus meios de produção, produzidos justamente pelo capitalista A. Pelo mesmo ato por meio do qual A restaura a forma dinheiro de seu capital mercadoria produzido, B restaura a forma produtiva de seu capital mercadoria, transformando-o de forma dinheiro em meios de produção e força de trabalho. A mesma soma de dinheiro atua no processo bilateral como em qualquer compra simples, mercadoria-dinheiro. Por outro lado, quando A transforma novamente o dinheiro em meios de produção, ele compra de C, e este, com o dinheiro recebido, paga a B e assim por diante. E assim o processo estaria explicado. Porém, nenhuma das leis estabelecidas com relação à quantidade de dinheiro circulante na circulação de mercadorias, livro 1, capítulo 3, nas edições brasileiras, livro 1, páginas 169 seguintes, é de modo algum alterada pelo caráter capitalista do processo de produção. Assim, quando se diz que o capital circulante da sociedade a ser adiantado em forma de dinheiro é 500 libras, nisso já está calculado que esta é, por um lado, a soma simultaneamente avançada, mas que, por outro, tal soma põe em movimento um capital produtivo maior do que 500 libras, porquanto serve alternadamente de fundo monetário de diferentes capitais produtivos. Assim, esse modo de explicação pressupõe como já existente o dinheiro cuja existência ele deve explicar. Além disso, poder-se-ia dizer que o capitalista A produz artigos que o capitalista B consome individualmente, improdutivamente. O dinheiro de B realiza o capital mercadoria de A e assim a mesma quantia de dinheiro serve para realizar o mais-valor de B e o capital constante circulante de A. Aqui, porém, pressupõe-se de forma ainda mais direta a solução do problema
que se deve resolver, a saber, onde B consegue esse dinheiro para cobrir sua renda. A saber, onde B consegue esse dinheiro para cobrir sua renda. Como ele mesmo converteu em dinheiro essa parcela da forma que forma o mais-valor do seu produto. Além disso, poder-se-ia dizer que a parte do capital variável circulante que A constantemente adianta a seus trabalhadores reflui constantemente na circulação para suas mãos, e que apenas uma parcela variável daquela parte permanece constantemente com ele para o pagamento dos salários. No entanto, este dispêndio e o refluxo transcorre certo tempo durante o qual o dinheiro desembolsado em salário também pode servir, entre outras coisas, para converter o mais-valor em dinheiro. Mas sabemos, em primeiro lugar, que quanto maior é esse tempo, tanto maior tem de ser a massa de reserva monetária que o capitalista A precisa conservar em reserva. E, em segundo lugar, o trabalhador ganha dinheiro, consome-o na compra de mercadorias e, com isso, realiza, portanto, ou nessa proporção, o mais-valor nelas contido. Desse modo, o mesmo dinheiro que é adiantado sob a forma de capital variável também serve, portanto, ou nessa proporção, para converter mais valor em dinheiro. Se aprofundarmos mais essa questão, basta observarmos aqui que o consumo da classe capitalista inteira e dos indivíduos improdutivos que dela dependem acompanham a passo igual o consumo da classe trabalhadora. Assim, para gastar seu mais-valor como renda, os capitalistas têm de lançar dinheiro na circulação ao mesmo tempo que os trabalhadores, por conseguinte, realizar. Isso implica retirar dinheiro da circulação. A explicação que acabamos de dar apenas reduziria a quantidade de dinheiro necessária para isso, mas não o eliminaria. Finalmente, poder-se-ia dizer, com o primeiro investimento de capital fixo, uma grande quantidade de dinheiro é constantemente lançada na circulação e volta a ser retirada desta última apenas gradualmente, de modo fragmentado ao longo dos anos, por aquele que lançou na circulação. Pode essa quantia não ser suficiente para converter o mais-valor em dinheiro? A isso se deve responder que, na soma de 500 libras, que também inclui o entesouramento para o necessário fundo de reserva, já esteja talvez incluída a utilização dessa quantia como capital fixo, se não por aqueles que a lançou na circulação, por algum outro. Além disso, na soma gasta para a obtenção dos produtos que servem de capital fixo, já está pressuposto que o mais-valor contido nessas mercadorias também está pago, e a pergunta é justamente de onde vem esse dinheiro. A resposta geral já está dada. Quando se trata de circular uma massa de mercadorias de X vezes 1000 libras, é absolutamente indiferente para a quantidade de dinheiro necessária a essa circulação se o valor dessa massa de mercadorias contém mais valor ou não. Se a massa de mercadorias é produzida de modo capitalista ou não. Portanto, o problema em si não existe. Estando dadas as demais condições, a velocidade do curso do dinheiro é uma determinada quantia de dinheiro requerida para circular o valor da mercadoria de X vezes 1000, independentemente da grandeza maior ou menor do valor que caiba aos produtos diretos. Se aqui existe um problema, este coincide com o problema geral, de onde vem a quantia de dinheiro necessária à circulação das mercadorias no país. Se aqui existe um problema, este consiste com o problema geral, de onde vem a quantia de dinheiro necessária à circulação das mercadorias no país. No entanto, do ponto de vista da produção capitalista, não há dúvida de que existe a aparência de um problema especial. Aqui é o capitalista que aparece como ponto de partida do qual o dinheiro é lançado na circulação. O dinheiro que o trabalhador desembolsa para o pagamento dos seus meios de subsistência existe anteriormente como forma de dinheiro do capital variável, e por isso é originalmente lançado na circulação pelo capitalista como meio de compra ou de pagamento da força de trabalho. Além disso, o capitalista lança na circulação o dinheiro que para ele constitui originalmente a forma de dinheiro de seu capital constante, fixo e corrente. Ele gasta como meio de compra ou de pagamento para meios de trabalho e matérias de produção. Para além desse ponto, porém, o capitalista deixa de aparecer como ponto de partida dessa massa monetária que se encontra em circulação. Agora há somente dois pontos de partida, o capitalista e o trabalhador. Todas as terceiras categorias de pessoas têm ou de receber dinheiro dessas duas classes por prestações de serviço ou, na medida em que recebem sem nenhuma contrapartida, são copossuidoras do mais-valor na forma de renda, juros, etc. O fato de o mais-valor não permanecer inteiramente no bolso do capitalista industrial e sim ter de ser repartido por ele com outras pessoas não guarda qualquer relação com a questão aqui analisada. A pergunta é: como ele converte seu mais-valor em prata, e não como a prata assim obtida é mais tarde repartida. Em nosso caso, portanto, o capitalista ainda deve ser considerado o único possuidor do mais-valor. Sobre o trabalhador, já dissemos que ele é apenas ponto de partida secundário.
ao passo que o capitalista é o ponto de partida primário do dinheiro que o trabalhador lança na circulação. O dinheiro inicialmente adiantado como capital variável já completou seu segundo curso, quando o trabalhador o gasta no pagamento de meios de subsistência. A classe capitalista permanece assim o único ponto de partida da circulação monetária, quando necessita de 400 libras para o pagamento de meios de subsistência e de 100 libras para o pagamento da força de trabalho, ela lança 500 libras na circulação. Mas o mais-valor contido no produto, com uma taxa de mais-valor de 100%, é igual ao valor de 100 libras. Como ela pode retirar constantemente 600 libras da circulação, quando nela lança constantemente apenas 500, do nada provém. A classe capitalista, em seu conjunto, só pode retirar da circulação o que nela lançou anteriormente. Abstraímos aqui de que as 400 libras, nota da tradução, o correto seria 500 libras, em dinheiro, talvez bastem para, com 10 rotações, fazer circular meios de produção no valor de 4.000 libras, o trabalho no valor de 1.000 libras e o que restante no valor de 100 libras. Pessoas possam igualmente, e de que as restantes 100 libras possam igualmente bastar para a circulação do mais-valor de 1.000 libras. Essa relação entre a soma de dinheiro e o valor mercadoria que tal soma faz circular em nada altera a questão. O problema permanece o mesmo, a menos que as mesmas peças monetárias efetuem diversos cursos. Um capital de 5.000 libras teria de ser lançado na circulação e 1.000 libras seriam necessárias para converter mais valor em dinheiro. A pergunta é de onde vem este último dinheiro, seja de 1.000 libras 100 ou 100 libras. De qualquer modo, há um excedente sobre o capital monetário lançado na circulação. Na realidade, por paradoxal que possa parecer à primeira vista, é a própria classe capitalista que lança dinheiro na circulação, o qual serve para a realização do mais-valor contido nas mercadorias. Porém, nota bene, ela não o lança na circulação como dinheiro adiantado, ou seja, como capital. Ela o gasta como meio de compra para seu consumo individual. O dinheiro não é, portanto, adiantado pela classe capitalista, embora este seja o ponto de partida de sua circulação. Consideremos um capitalista individual que inicia seu negócio, por exemplo, um arrendatário. Durante o primeiro ano, ele adianta um capital monetário de, digamos, 5.000 libras para o pagamento de meios de produção, 4.000 libras de força de trabalho e 1.000 libras. Vou ler novamente. Durante o primeiro ano, ele adianta um capital monetário de, digamos, 5.000 libras para o pagamento de meios de produção, 4.000 libras, e de força de trabalho, 1.000 libras. Suponhamos que a taxa de mais-valor de 100% e o mais-valor por ele apropriado, 1.000 libras, 1.000 libras. As 5.000 libras supracitadas compreendem todo o dinheiro que ele adianta como capital monetário, mas o homem também precisa viver, e não irá receber dinheiro até o fim do ano. Suponhamos que seu consumo seja de 1.000 libras. Ele precisa possuir essa soma. É verdade que ele afirma que tem de adiantar essas 1.000 libras durante o primeiro ano, mas esse adiantamento, que aqui só tem um sentido objetivo ou subjetivo, significa apenas que o capitalista deve cobrir o seu consumo individual durante o primeiro ano com o dinheiro de seu próprio bolso, e não com a produção gratuita de seus trabalhadores. Ele não adianta esse dinheiro como capital, ele o gasta e cede em troca de um equivalente em meios de subsistência, os quais consome. Ele gasta esse valor em dinheiro lançando-o na circulação e retirando-o desta sob a forma de valores mercadorias. Ele consumiu esses valores mercadorias, por isso deixou de ter qualquer relação com o valor destes últimos. O dinheiro com que ele paga por esse valor existe como elemento do dinheiro circulante, mas ele retirou da circulação o valor desse dinheiro na forma de produto, e esse valor é agora destruído com os produtos nos quais ele existia. Ele deixou de existir, porém no fim do ano ele lança na circulação uma nova mercadoria, um novo valor mercadoria de 6.000 libras e o vende. Com isso reflui para ele seu capital monetário de 5.000 libras, o mais valor realizado de 1.000 libras. Ele adiantou como capital, lançou na circulação uma soma de 5.000 libras e retirou da circulação 6.000 libras. Menos 5.000 libras para o capital, 1.000 libras para o mais-valor. As últimas 1.000 libras são convertidas em dinheiro com o dinheiro que ele mesmo lançou na circulação, não como capitalista, mas como consumidor, ou seja, que ele não adiantou, mas gastou. Essa soma retorna para ele agora como forma de dinheiro do mais-valor por ele produzido, e daí em diante essa operação se repete anualmente. A partir do segundo ano, porém, as 1.000 libras que ele gasta são sempre forma transformada e forma dinheiro do mais-valor por ele produzido. Ele as gasta anualmente, e elas retornam às suas mãos anualmente.
Se as rotações anuais de seu capital fossem mais frequentes, isso não alteraria em nada os termos da questão, mas afetaria a duração do intervalo de tempo e assim a grandeza da soma que, para além de seu capital monetário adiantado, teria de ser lançada na circulação para seu consumo individual. O capitalista não lança esse dinheiro na circulação como capital, porém é um elemento característico do capitalista o fato de que ele pode viver dos meios que se encontram em seu poder até que o mais-valor comece a refluir. Nesse caso, supôs-se que a soma do dinheiro que o capitalista lança na circulação para cobrir o seu consumo individual até o primeiro refluxo de seu capital é exatamente igual ao mais-valor que ele produziu, por isso deve ser realizada. Esta é, com relação ao capitalista individual, uma suposição claramente arbitrária, mas tem necessariamente de ser correta para a classe capitalista em seu conjunto, quando se pressupõe a reprodução simples. Ela expressa apenas o que está implicado nesse pressuposto, a saber que o mais-valor inteiro, e apenas ele, portanto nenhuma fração do estoque original do capital, é consumido improdutivamente. Anteriormente, partimos do pressuposto de que a produção inteira de metais preciosos que fixamos em 500 libras é suficiente para repor a depreciação monetária. Os capitalistas produtores de ouro dispõem de seu produto inteiro em ouro, tanto a parte deste que repõe o capital constante quanto a que repõe o capital variável, bem como aquela que consiste em mais-valor. Uma parte do mais-valor social consiste, portanto, em dinheiro, e não em produto, que só transforma em dinheiro no interior da circulação. Ela consiste desde o início em ouro e é lançada na circulação para dela retirar produtos. O mesmo se aplica aqui no salário, ao capital variável e à reposição do capital constante adiantado. Se, portanto, uma parte da classe capitalista lança na circulação um valor mercadoria maior em mais valor do que o capital monetário por ela adiantado, outra parte dos capitalistas lança na circulação um valor monetário maior em mais valor do que o valor mercadoria que ela retira constantemente da circulação para a produção do ouro. Enquanto uma parte dos capitalistas bombeia sempre mais dinheiro para fora da circulação do que o que nele coloca, a parte que produz ouro bombeia sempre mais dinheiro para dentro dela do que o que dela retira em meios de produção. Embora uma parte desse produto de 500 libras em ouro seja mais valor do que produtores desse metal, a soma total só é destinada à reposição do dinheiro necessário à circulação das mercadorias. O quanto dessa soma transforma em dinheiro o mais-valor incorporado nas mercadorias e o quanto realiza os mesmos com seus outros componentes de valor é algo aqui irrelevante. Se a produção de ouro é transferida de um país para outro, isso não altera em absolutamente nada a questão. Uma parte da força de trabalho social e dos meios sociais de produção no país A é transformada num produto, por exemplo, em linho no valor de 500 libras, que se exporta ao país B para lá comprar ouro. O capital produtivo assim empregado no país A lança tão pouca mercadoria, em contraste com o dinheiro, no mercado do país A, quanto faria se fosse empregado diretamente na produção de ouro. Esse produto de A representa-se em 500 libras de ouro e só entra na circulação do país A como dinheiro. A parte do mais-valor social contida nesse produto existe diretamente em dinheiro, e para o país A jamais em outra forma que não a de dinheiro. Embora, para os capitalistas que produzem o ouro, apenas uma parte do produto representa mais valor, enquanto a outra representa a reposição do capital, a questão de quando ou quanto desse ouro, com exceção do capital constante circulante, repõe capital variável e quanto dele representa mais valor, depende exclusivamente das proporções que os salários e o mais-valor guardem, respectivamente, com o valor das mercadorias circulantes. A parte que constitui mais valor se reparte entre os diversos membros da classe capitalista, embora estes últimos gastem constantemente mais valor para seu consumo individual e voltem a obtê-lo com a venda do novo produto. É precisamente essa compra e venda, em geral, que faz circular entre eles mesmo apenas o dinheiro necessário para a conversão do mais-valor em dinheiro. Uma parcela do mais-valor social se encontra, ainda que em proporções variáveis, em forma de dinheiro nos bolsos dos capitalistas, do mesmo modo como uma parcela do salário se mantém, ao menos durante parte da semana, nos bolsos dos trabalhadores em forma de dinheiro. E essa parcela não é eliminada pela parcela do produto monetário, que constitui originalmente o mais-valor dos capitalistas produtores de ouro, mas, como dissemos, pela proporção em que o produto de 500 libras mencionado se reparte, em geral, entre capitalistas e trabalhadores, e pela proporção em que o estoque de mercadorias que deve circular é formado por mais valor
e pelos demais componentes do valor. Notas da tradução. NIA. No manuscrito final para impressão, produto em ouro em vez de produto monetário. No manuscrito final para impressão, valor mercadoria em vez de estoque de mercadorias. No entanto, a parte do mais-valor que não existe em outras mercadorias, mas ao lado dessas outras mercadorias e na forma dinheiro, só se compõe de uma parcela do ouro anualmente produzido na medida em que uma parte da produção anual de ouro circule para a realização do mais-valor. A outra parte do dinheiro, que se encontra sempre em proporções variáveis como forma dinheiro de seu mais-valor, nas mãos da classe capitalista, não é um elemento do ouro anualmente produzido, mas das massas de dinheiro previamente acumuladas no país. De acordo com o nosso pressuposto, a produção anual do ouro de 500 libras é suficiente apenas para repor o dinheiro desgastado durante o ano. Assim, se considerarmos unicamente essas 500 libras e abstrairmos da massa de mercadorias anualmente produzida, para cuja circulação serve o dinheiro previamente acumulado, o mais-valor produzido em forma de mercadoria encontrará na circulação dinheiro para sua transformação em moeda, pelo simples fato de que, por outro lado, mais valor é anualmente produzido na forma de ouro. E o mesmo vale para as outras partes do produto em ouro de 500 libras que repõe o capital monetário adiantado. Aqui há duas coisas a observar. Em primeiro lugar, o mais-valor gasto pelo capitalista em dinheiro, tanto quanto o capital variável e o restante do capital produtivo por ele adiantado em dinheiro. É, na verdade, o produto dos trabalhadores. Mais precisamente, dos trabalhadores ocupados na produção de ouro. Eles produzem tanto a parte do produto em ouro que lhes é adiantada na forma de salário, quanto a parte desse produto em que se representa imediatamente o mais-valor dos produtos capitalistas em ouro. Por fim, no que diz respeito à parte do produto em ouro, que se limita a repor o valor constante de capital adiantado para sua produção, tal parte só reaparece na forma dinheiro. Nota da tradução. No manuscrito final para impressão, forma ouro. E em geral num produto, por meio do trabalho anual dos trabalhadores. No início do negócio, essa parte foi originalmente desembolsada pelo capitalista em dinheiro, que não fora produzido como dinheiro novo, mas formava parte da massa monetária social circulante. Ao contrário, na medida em que é reposta por produto novo, por ouro adicional, tal parte é o produto anual do trabalhador. O adiantamento realizado pelo capitalista aparece aqui apenas como uma forma derivada do fato de que o trabalhador não é possuidor de seus próprios meios de produção, nem dispõe durante a produção dos meios de subsistência produzidos por outros trabalhadores. Em segundo lugar, porém, no que diz respeito à massa monetária que existe independentemente dessa reposição anual de 500 libras e que em parte encontra-se na forma de tesouro e em parte na de dinheiro circulante, as coisas têm de ocorrer, ou melhor, têm de ter originalmente ocorrido do mesmo modo como continuam a ocorrer agora, como essas 500 libras. Voltaremos a esse ponto no fim dessa subseção. Antes disso, cabe formular ainda outras observações. No exame da rotação, vimos que, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, como a variação da grandeza dos períodos de rotação, se fazem necessárias massas variáveis de capital monetário para efetuar a produção na mesma escala. A elasticidade da circulação monetária tem, portanto, de ser grande o suficiente para acomodar-se a essa variação entre expansão e contração. Além disso, supondo-se inalteradas as demais circunstâncias, bem como a grandeza, a intensidade e a produtividade da jornada de trabalho, mas alterada a divisão do produto de valor entre o salário e o mais-valor, de tal modo que o aumente o primeiro e diminua o segundo, ou vice-versa, nem por isso a massa do dinheiro circulante será afetada. Essa variação pode ocorrer sem qualquer expansão ou contração da massa monetária em circulação. Consideremos particularmente o caso em que o salário aumenta em geral e assim, sob as condições pressupostas, a taxa do mais-valor cai em geral, sem que, além disso, e sempre de acordo com o pressuposto, ocorra qualquer variação no valor da massa de mercadorias circulantes. Nesse caso, é certo que haveria um aumento do capital monetário que precisa ser adiantado como capital variável, ou seja, da massa monetária que se presta a essa função. Mas a massa monetária requerida para desempenhar a função de capital variável aumentaria na mesma medida em que diminuiria o mais-valor, e, portanto, também a massa monetária requerida para sua realização. O volume da massa monetária necessária à realização do valor mercadoria seria tão pouco afetado por isso quanto esse próprio valor mercadoria.
O preço de custo da mercadoria aumentaria para os capitalistas individuais, mas seu preço de produção permaneceria inalterado. O que se alteraria é a proporção em que, abstraindo da parcela constante do valor, o preço da produção das mercadorias seria dividido entre salário e lucro. Nota da tradução. No manuscrito 2, as duas últimas frases foram colocadas entre parênteses por Marx, devido ao fato de que as categorias preço de custo e preço de produção ainda não deviam estar desenvolvidas nesse ponto, mas pretendiam, ou pertenciam antes ao assunto do livro 3. Nota NIA. Porém, disse um desembolso maior de capital monetário variável, o valor do dinheiro é naturalmente pressuposto como constante, significa que há uma massa maior de meios monetários nas mãos dos trabalhadores. Segue-se disso uma maior demanda de mercadorias por parte dos trabalhadores. Uma consequência ulterior é o aumento do preço das mercadorias, ou então diz-se, se o salário aumenta, os capitalistas aumentam os preços de suas mercadorias. Em ambos os casos, a alta geral dos salários provoca a alta geral dos preços das mercadorias. Por isso é preciso uma massa monetária maior para fazer as mercadorias circularem, seja qual for a explicação dada para o aumento dos preços. Resposta à primeira formulação. Em consequência da alta dos salários, aumentará especialmente a demanda dos trabalhadores por meios necessários de subsistência. Num grau menor, aumentará a sua demanda por artigos de luxo ou se criará uma demanda por artigos que antes não figuravam entre seu campo de consumo. A demanda súbita e em cada escala aumentada por meios necessários de subsistência provocará incondicionalmente um aumento momentâneo de seus preços. A consequência disso é que a maior parte do capital social será realizada na produção de meios necessários de subsistência e a menor na produção de artigos de luxo, uma vez que os preços destes últimos baixarão em razão da maior ou do mais valor reduzido e, por conseguinte, de uma maior ou menor demanda dos capitalistas por tais artigos. Ao contrário, na medida em que os próprios trabalhadores venham a adquirir artigos de luxo, a alta de seus salários dentro desses limites não provocará um aumento nos preços dos meios necessários de subsistência, mas apenas colocará ou deslocará os compradores de artigos de luxo, mercadorias de luxo, ingressam no consumo dos trabalhadores em volume maior do que antes e no consumo dos capitalistas em volume proporcionalmente menor. Isto é tudo. Valato T. Após algumas oscilações, circula uma massa de mercadorias cujo valor é o mesmo que antes. E no que diz respeito às oscilações momentâneas, estas não terão outro resultado que lançar na circulação interna um capital monetário inativo que até agora se mantinha ocupado com operações especulativas na bolsa ou no exterior. Respostas à segunda formulação: se estivesse no alcance dos produtores capitalistas fazer subir os preços de suas mercadorias como bem o desejassem, eles poderiam fazê-lo e o fariam, sem provocar a alta dos salários. Estes jamais aumentariam com a queda dos preços das mercadorias. A classe capitalista jamais se apoia ao sindicato, se oporia aos sindicatos, já que poderia então fazer sempre, em todas as circunstâncias, aquilo que por ora ela faz apenas excepcionalmente sob circunstâncias determinadas, particulares, por assim dizer, locais, a saber, aproveitar todo e qualquer momento do salário para aumentar os preços das mercadorias num grau muito maior e assim embolsar maiores lucros. A afirmação de que os capitalistas podem aumentar os preços dos artigos de luxo porque a demanda por este diminui, em consequência de uma demanda reduzida da parte dos capitalistas, cujos meios de compra destinados a esse fim teriam minguado, seria uma aplicação absolutamente original da lei da oferta e da demanda. Como aqui não se trata de uma mera substituição de compradores de artigos de luxo, uma substituição de capitalistas por trabalhadores, e na medida em que ocorre tal substituição, a demanda dos trabalhadores não provoca aumento nos preços dos meios necessários de subsistência, uma vez que eles não podem gastar em meios necessários de subsistência, a parte do acréscimo salarial que gastam em artigos de luxo, os preços dos artigos de luxo cairão devido a uma demanda reduzida. Consequentemente, retirar-se-á capital da produção desses artigos até que sua oferta se reduza ao volume correspondente de seu papel modificado no processo social de produção. Com essa produção reduzida, seus preços voltarão a seu patamar normal.
pressupondo-se que o valor não se modifique por outras causas, enquanto dura essa contração ou processo de compensação, adiciona-se à produção de meios de subsistência com preços crescentes desses últimos, de modo igualmente constante, tanto o capital quanto o que se retirou do outro ramo da produção, até que a demanda esteja satisfeita. Assim, restaura-se o equilíbrio e a conclusão de todo o processo é que o capital social e, por conseguinte, também o capital monetário reparte-se numa proporção modificada entre a produção de meios necessários de subsistência e a de artigos de luxo. Toda esta objeção não passa de um tiro de festim disparado pelo capitalista e seus psicofantas econômicos. Os fatos que fornecem o pretexto para esse tipo de festim são de 3 tipos. Primeiro, é uma lei geral da circulação monetária a que diz que, permanecendo iguais às demais circunstâncias, a massa de dinheiro em circulação aumenta na mesma proporção do aumento dos preços das mercadorias em circulação, não importando se esse aumento nos preços afeta a mesma quantidade de mercadorias ou uma quantidade maior. Porém, confunde-se o efeito com a causa. O salário aumenta, ainda que raras vezes, e só excepcionalmente de modo proporcional. Com a alta dos preços dos meios necessários de subsistência, seu aumento é consequência, não causa, da alta dos preços das mercadorias. Uma alta parcial ou local dos salários, isto é, uma alta que só afeta alguns ramos da produção, pode provocar um aumento local de preços nos produtos desses ramos, mas até mesmo isso depende das inúmeras circunstâncias, por exemplo, de que o salário não esteja anormalmente comprimido e, por conseguinte, a taxa de lucro não esteja anormalmente alta, que o mercado para essas mercadorias não se estreite em decorrência da alta de preços, e, portanto, que para o aumento de preços dessas mercadorias não se faça necessária a contração prévia de seu fornecimento. Terceiro, uma alta geral dos salários aumenta o preço das mercadorias produzidas naqueles ramos da indústria em que predomina o capital variável, porém diminui nos ramos em que prevalece o capital constante ou fixo. Nota da tradução. Uma exposição exaustiva desse problema pressupõe a explicação da categoria do preço de produção. NIA. Na circulação simples de mercadoria, livro 1, capítulo 3, item 2, nota da tradução. Na edição brasileira, livro 1, páginas 178 e seguintes, demonstrou-se que, embora no âmbito da circulação de cada quantidade determinada de mercadorias sob forma de dinheiro seja apenas evanescente o dinheiro que na metamorfose de uma mercadoria desaparece, nas mãos de um ocupa necessariamente seu lugar nas mãos de outro, portanto, que não só em primeira instância as mercadorias se trocam ou se repõem umas às outras universalmente, mas que elas também, nessa reposição, a medida é mediada e acompanhada por uma precipitação universal de dinheiro. A substituição de uma mercadoria por outra sempre faz com que o dinheiro acabe nas mãos de um terceiro. A circulação transpira dinheiro por todos os poros. Livro 1, página 92, nota da tradução. Edição brasileira, livro 1, página 186. Esse mesmo idêntico fato se expressa sobre a base da produção capitalista de mercadorias, em que uma parte do capital existe sempre sob a forma de capital monetário e uma outra do mais-valor encontra-se sempre sob a forma de dinheiro nas mãos de seus possuidores. Abstraindo disso, o ciclo do dinheiro, isto é, o refluxo do dinheiro a seu ponto de partida, na medida em que constitui um momento da rotação do capital, é um fenômeno completamente distinto do curso do dinheiro. Nota 33. Embora ainda confundam os dois fenômenos, os fisiocratas são os primeiros a chamar a atenção para o refluxo do dinheiro a seu ponto de partida como forma essencial de circulação do capital, como forma da circulação que medeia a reprodução. Observai o tableau économique e vereis que a classe produtiva fornece o dinheiro com o qual as outras classes lhe compram seus produtos e que estas lhe devolvem esse dinheiro quando no ano seguinte voltam a lhes fazer as mesmas compras. Aqui, portanto, não vedes outro ciclo senão o dos gastos seguidos da reprodução e da reprodução seguida dos gastos. Um ciclo percorrido pela circulação monetária e que mede os gastos e a reprodução. Kesney, na primeira e na segunda edição, der Organização, citação, item 1, página 208 a 209. É esse adiantamento e esse refluxo contínuo dos capitais que constituem aquilo que se deve chamar circulação monetária, essa circulação útil e fecunda que anima todos os trabalhos da sociedade, que
conserva o movimento e a vida no corpo político e que com toda razão é comparada à circulação do sangue no corpo animal. Turgot, Réflexions der Evre, capítulo 1, página 45, Frederic Engels. E, aliás, o contraposto a este, que expressa o progressivo distanciamento do dinheiro em relação ao seu ponto de partida, à medida que passa por uma série de mãos, livro 1, página 94, nota do tradutor, na edição brasileira, livro 1, página 187 e 89. No entanto, uma rotação acelerada implica, por isso mesmo, um curso acelerado. Notas da tradução. Na edição inglesa do livro 1, de 1886, consta a seguinte nota do tradutor, provavelmente redigida por Engels. Essa palavra, courance, é aqui empregada em seu significado original de curso ou percurso, realizado pelo dinheiro à medida que muda de mãos. Curso este que se distingue essencialmente da circulação. Karl Marx, Capital, 1909, página 128 a 129, nota 2. Tradução. Vejamos primeiramente o que se refere ao capital variável, se, por exemplo, um capital monetário de 500 libras efetua 10 rotações no ano sob a forma de capital variável. É evidente que essa parte alíquota da massa monetária circulante faz circular uma soma de valor 10 vezes maior, igual a 5.000 libras. Ela circula 10 vezes por ano entre o capitalista e o trabalhador. Este é pago e paga 10 vezes por ano com a mesma parte alíquota da massa monetária circulante. Se, mantendo-se inalteradas a escala da produção, esse capital variável efetuasse uma rotação no ano, completar-se-ia apenas um único curso de 5.000. Suponhamos, além disso, que a parte constante do capital circulante seja 1.000 libras. Se o capital efetuar 10 rotações, o capitalista venderá essa sua mercadoria 10 vezes no ano e, portanto, também a parte constante circulante de seu valor. A mesma parte alíquota da massa monetária circulante, 1.000 libras, transfere-se 10 vezes por ano das mãos de seus possuidores às dos capitalistas. Ocorrem 10 mudanças de posição desse dinheiro de uma mão à outra. Em segundo lugar, o capitalista compra meios de produção 10 vezes no ano, mas uma vez ocorrem 10 cursos do dinheiro de uma mão à outra. Com uma soma de dinheiro no valor de 1.000 libras, o capitalista industrial vende mercadorias de 10.000 libras e, por sua vez, adquire mercadorias de 10.000 libras, mediante 20 cursos de 1.000 libras em dinheiro, fez-se circular um estoque de mercadorias no valor de 20.000 libras. Finalmente, em caso de rotação acelerada, aumenta também a velocidade de curso da parte do dinheiro que realiza o mais valor. Inversamente, porém, um curso mais rápido do dinheiro não implica necessariamente uma rotação mais acelerada de capital e, portanto, dinheiro, isto é, não implica necessariamente um encurtamento e uma renovação mais rápida do processo de reprodução. Uma circulação monetária mais rápida tem lugar sempre que uma massa maior de transações se efetua com a mesma massa monetária. Isso também pode ocorrer no caso de períodos iguais de reprodução do capital em consequência de mudanças nas técnicas para o curso do dinheiro. Mais do que isso, a massa de transações nas quais o dinheiro realiza seu curso podem aumentar sem que isso expresse um intercâmbio efetivo de mercadorias, agiotagem na bolsa, etc. Por outro lado, certos cursos do dinheiro podem desaparecer completamente. Por exemplo, onde o próprio agricultor é proprietário fundiário, não se produz nenhum curso de dinheiro entre o arrendatário e o proprietário fundiário, e onde o próprio capitalista industrial é proprietário do capital, não ocorre nenhum curso entre ele e o credor. É desnecessário aqui entendermos-nos sobre a formação originária de um tesouro monetário em dados país, assim como a apropriação desse tesouro por outros poucos indivíduos. O modo de produção capitalista, assim como sua base, é o trabalho assalariado. Também o é o pagamento do trabalhador em dinheiro e é, em geral, a transformação das prestações in natura para a prestação monetária. Só se pode desenvolver em grande escala e com maior profundidade em países que dispõem de uma massa de dinheiro suficiente para a circulação e o entesouramento, fundo de reserva, etc., que esta última acarreta. Esse é o pressuposto histórico, ainda que isso não deva ser entendido como se antes se formasse uma suficiente quantia em tesouro.
e em seguida tivesse início a produção capitalista. O que ocorre, diferentemente disso, é que essa quantia entesourada é formada de modo concomitante às suas condições de existência, e uma dessas condições é uma oferta suficiente de metais preciosos. Daí que a oferta aumentada de metais preciosos a partir do século XV e XVI constitui um momento essencial da história do desenvolvimento da produção capitalista, mas, no que diz respeito à necessária oferta ulterior de material monetário, sobre a base do modo de produção capitalista, lança-se na circulação, por um lado, mais valor incorporado em produtos sem o dinheiro necessário para sua conversão em dinheiro, e, por outro lado, o mais valor em ouro sem uma transformação prévia do produto em dinheiro. As mercadorias adicionais a serem realizadas encontram a soma necessária de dinheiro já dada, uma vez que, do outro lado, o ouro e a prata adicional a ser transformado em mercadorias é lançado na circulação não por meio da troca, mas da própria produção. Item 2. Acumulação e reprodução ampliada. Situação de Engels. Subtítulo de Engels. Notania. A acumulação, quando se efetua sob a forma de reprodução em escala ampliada, não coloca, é evidente, um problema novo com relação à circulação monetária. Em primeiro lugar, o capital monetário adicional requerido para a função de capital produtivo crescente é fornecido pela parte do mais valor realizado que o capitalista lança na circulação como capital monetário e não como forma de dinheiro de renda. O dinheiro já se encontra nas mãos dos capitalistas, apenas a sua aplicação é diferente. Porém, em consequência do capital produtivo adicional, lança-se agora na circulação como produto desse capital uma massa adicional de mercadorias. Com essa massa adicional de mercadorias, uma parte do dinheiro adicional necessário para sua realização é lançada na circulação, na medida em que esse valor dessa massa de mercadorias é igual ao valor de capital produtivo consumido para produzi-la. Essa massa monetária adicional é adiantada precisamente como capital monetário adicional e, por conseguinte, reflui para o capitalista por meio da rotação de seu capital. Aqui se apresenta a mesma pergunta com que nos deparamos antes. De onde provém o dinheiro adicional para realizar o mais valor adicional que agora existe sob a forma mercadoria? A resposta geral é, uma vez a mesma. A soma de preços da massa de mercadoria circulante aumentou não porque subiram os preços de uma massa de mercadorias, mas porque a massa de mercadorias agora em circulação é maior do que as mercadorias que circulavam antes, sem que isso seja compensado por uma queda de preços. O dinheiro adicional requerido para a sua circulação, ou para a circulação dessa massa maior de mercadorias e de maior valor, tem de ser obtido ou por meio de uma economia aumentada da massa monetária circulante, seja mediante a compensação dos pagamentos, etc., seja recorrendo a meios que aceleram o curso das mesmas peças monetárias, ou da transformação do dinheiro da forma tesouro à forma circulante. Isso implica não apenas que o capital monetário em estoque funcione como meio de compra ou de pagamento, ou que o capital monetário que funciona como fundo de reserva circule ativamente para a sociedade enquanto desempenha tal função para seu proprietário, como no caso dos depósitos bancários que são constantemente dados ao empréstimo. Ou seja, que ele leve a cabo uma dupla função, mas que, além disso, economize-se os fundos de reserva de moeda estagnados. Cita. Para que o dinheiro flua constantemente como moeda, esta tem de se condensar constantemente em dinheiro. O curso constante da moeda está condicionado por sua constante estagnação em porções maiores ou menores, em fundos de reserva de moeda que surgem em todas as partes no interior da circulação, e ao mesmo tempo condicionam esta última. Fundos cuja formação, distribuição, dissolução e reconstituição variam sempre, cuja existência é sempre evanescente e cuja evanescência está sempre presente. Adam Smith expressou essa transformação incessante da moeda em dinheiro e do dinheiro em moeda, dizendo que todo possuidor de mercadoria, além de mercadoria particular que vende, precisa ter sempre em estoque certa soma de mercadoria geral com a qual ele compra. Vimos que na circulação mercadoria, dinheiro, mercadoria, o segundo termo, dinheiro, mercadoria, fragmenta-se constantemente numa série de compras que não se consumam de uma só vez, mas sucessivamente no tempo, de modo que uma porção de dinheiro efetua seu curso como moeda, enquanto a outra repousa como dinheiro. Aqui, na realidade, o dinheiro não é mais do que moeda em suspensão, e os diversos componentes da massa de moeda em circulação aparecem sempre alternadamente, ora numa forma, ora noutra. Essa primeira transformação do meio de circulação em dinheiro representa, assim, um momento puramente técnico do próprio processo ou do custo do dinheiro. Karl Marx, 1959, páginas 105, 106,
no qual o termo moeda, em oposição a dinheiro, é aqui empregado para designar o dinheiro em sua função como mero meio de circulação em contraste com suas demais funções. Quando todos esses meios não são suficientes, é preciso uma produção adicional de ouro ou, o que dá no mesmo, uma parte do produto adicional tem de ser trocada direta ou indiretamente por ouro, o produto dos países produtores de metais preciosos. A soma total da força de trabalho e dos meios sociais de produção despendidos na produção anual do ouro e prata como instrumentos de circulação constitui um volumoso lote dos custos mortos, o Volksfrei, do modo de produção capitalista e, em geral, do modo de produção fundado na produção de mercadorias. Ela subtrai o usufruto social, uma quantidade correspondente de meios possivelmente suplementares da produção e do consumo, isto é, da riqueza efetiva. Na medida em que, com uma escala dada e constante da produção, ou, num dado grau de sua extensão, diminuem os custos dessa dispendiosa maquinaria de circulação, nessa mesma medida é aumentada a força produtiva do trabalho social. Portanto, na medida em que os expedientes desenvolvidos com o sistema de crédito surtem esse efeito, eles incrementam diretamente a riqueza capitalista, seja permitindo que grande parte do processo social de produção e de trabalho se realize sem qualquer intervenção do dinheiro real, seja levando a capacidade funcional da massa monetária efetivamente operante. Desse modo, fica resolvida a absurda questão de se a produção capitalista em seu volume atual seria possível sem o sistema de crédito, mesmo considerado unicamente desse ponto de vista, isto é, se ela seria possível somente com a circulação metálica. Evidentemente, a resposta é negativa. Ela encontraria antes barreiras no volume da produção de metais preciosos. Por outro lado, não há por que forjar representações místicas sobre a força produtiva do sistema de crédito, na medida em que este disponibiliza ou movimenta capital monetário. Mas não cabe aqui uma análise mais adequada dessa questão. Consideremos agora o caso em que se tem não uma acumulação real, isto é, uma ampliação imediata da escala da produção, mas a acumulação por um período maior ou menor de uma parte do mais-valor realizado com o objetivo de mais tarde transformar-se em capital produtivo. Na medida em que o dinheiro assim acumulado é adicional, a questão é evidente. Ele pode ser apenas parte do ouro adicional importado dos países produtores desse metal. Deve-se observar aqui que o produto nacional em troca do qual esse ouro é importado já não existe no país. Foi remetido ao estrangeiro em troca do ouro. Se, ao contrário, pressupõe-se que há no país a mesma massa monetária que antes, isso significa que o dinheiro acumulado e que está se acumulando provém da circulação, apenas sua função se transformou. De dinheiro em circulação, esse se converteu em capital monetário latente em processo gradual de formação. O dinheiro que aqui se acumula é a forma de dinheiro da mercadoria vendida, mais precisamente da parte de seu valor que representa mais valor para seu possuidor. O sistema de crédito é aqui pressuposto como inexistente. O capitalista que acumula esse dinheiro vendeu, portanto, ou nessa proporção, sem comprar. Se esse processo se apresenta da maneira parcial, nele não há nada a ser explicado. Uma parte dos capitalistas conserva uma parte do dinheiro obtido com a venda de seu produto, sem que para isso precisem retirar nenhum produto do mercado. Outra parte, ao contrário, transforma integralmente seu dinheiro em produto, com exceção do capital monetário sempre recorrente, necessário para manter a produção em marcha. Uma parte do produto lançada no mercado como suporte do mais-valor consiste de meios de produção e ou elementos reais do capital variável, de meios necessários de subsistência. Ela pode, portanto, servir imediatamente para a ampliação da produção, pois de modo algum esse pressuposto que uma parte dos capitalistas acumula capital monetário enquanto a outra consome inteiramente seu mais-valor, mas apenas que uma parte realiza sua acumulação em forma dinheiro, forma capital monetário latente, enquanto a outra acumula efetivamente, isto é, amplia a escala da produção, realmente expande seu capital produtivo. A massa monetária existente permanece suficiente para as necessidades da circulação, mesmo quando uma parte dos capitalistas acumula dinheiro, enquanto a outra amplia a escala da produção e vice-versa. A acumulação de dinheiro de uma das partes também pode ser realizada sem dinheiro vivo, mediante a simples acumulação de títulos de dívidas. Mas a dificuldade surge quando pressupomos não a acumulação parcial de capital monetário na classe capitalista, mas a acumulação geral. Além dessa classe, não há, segundo o nosso pressuposto, do domínio geral e exclusivo da produção capitalista, absolutamente nenhuma outra classe que não a classe trabalhadora. Tudo o que esta classe compra é igual à soma de seu salário,
a soma do capital variável adiantado pela classe capitalista inteira. Esse dinheiro reflui para a classe capitalista mediante a venda de seu produto à classe trabalhadora. Seu capital variável recupera com isso sua forma de dinheiro. Suponhamos que a soma do capital variável seja igual a x vezes 100, isto é, a soma não do capital adiantado no ano, mas do capital variável empregado se para adiantar esse capital variável durante o ano se faz necessário, segundo a velocidade da rotação, uma quantidade maior ou menor de dinheiro, é algo que não altera em nada a questão aqui considerada. Com essas x vezes 100 libras de capital, a classe capitalista compra certa massa de força de trabalho ou paga salários a certo número de trabalhadores. Primeira transação. Com a mesma soma, os trabalhadores compram dos capitalistas uma quantidade de mercadorias com o que a soma de x vezes 100 retorna às mãos dos capitalistas. Segunda transação. E isso se repete constantemente. Desse modo, x vezes 100 jamais poderá capacitar a classe trabalhadora a comprar a parte do produto que representa o capital constante, para não falar da parte em que se representa o mais-valor da classe capitalista. Com as x vezes 100, os trabalhadores podem comprar apenas uma parcela do valor do produto social igual à parcela de valor na qual se representa o valor de capital variável adiantado. Desconsiderando o caso em que essa acumulação monetária universal não expressa senão a distribuição do metal precioso adicional importado, em qualquer que seja a proporção entre os diversos capitalistas individuais, como faz, portanto, a classe capitalista para acumular dinheiro, seria necessário que todos vendessem uma parte de seu produto sem comprar nada em troca. Não há nada misterioso no fato de que todos possuem um determinado fundo monetário como meio de circulação que lançam nesta última para seu consumo, e que uma parcela desse fundo monetário reflua da circulação para cada um de seus possuidores. Mas esse fundo monetário existe, então, precisamente como fundo de circulação por meio da conversão do mais-valor em dinheiro, mas de modo algum como capital monetário latente. Considerando-se a questão tal como ela se verifica na realidade, o capital monetário latente acumulado para seu uso posterior consiste em, primeiro, depósitos bancários e, em verdade, a soma monetária do qual os bancos realmente dispõem é proporcionalmente pequena. Aqui o capital monetário só está acumulado de forma nominal. O que está realmente acumulado são títulos que só podem ser convertidos em dinheiro quando chegam a isso, porque se produz um equilíbrio entre o dinheiro exigido em torno do dinheiro depositado. O que o banco possui como dinheiro é apenas uma soma relativamente pequena. Títulos públicos, estes não são de modo algum capital, mas meros títulos de dívidas sobre o produto anual da nação. Ações, estas, no caso de não serem fraudulentas, são títulos de propriedade sobre algum capital real pertencente a alguma empresa e constituem uma ordem de pagamento sobre mais valor que esse capital gera anualmente. Em todos esses casos, não há acumulação alguma de dinheiro. O que, por um lado, aparece como acumulação de capital monetário se apresenta, por outro, como dispêndio constante e efetivo de dinheiro. É irrelevante aqui se o dinheiro é gasto por quem o possui ou por outrem seus devedores. Com base na produção capitalista, o entesouramento como tal jamais é o objetivo, mas o resultado, seja de uma paralisação da circulação, quando uma massa de dinheiro maior do que o capital habitual assume uma forma de tesouro, seja de acumulações condicionadas pela rotação, ou por fim, o tesouro não é mais do que a criação de um capital monetário que provisoriamente fixa ou fixado sob a forma latente, destina-se a funcionar como capital produtivo. Assim, se por um lado uma parte do mais-valor realizado em dinheiro é retirada da circulação e acumulada como tesouro, outra parte do mais-valor é ao mesmo tempo constantemente transformada em capital produtivo, com exceção da distribuição do metal precioso adicional entre os membros da classe capitalista. A acumulação em forma de dinheiro jamais ocorre simultaneamente em todos os pontos. O que vale para a parte do produto anual que representa mais valor, em forma de mercadoria, vale também para a outra parte desse produto, para sua circulação. Requer-se certa soma em dinheiro. Esta pertence à classe capitalista tanto quanto à massa de mercadorias anualmente produzida, que representa mais valor. Ela é originalmente lançada na circulação pela própria classe capitalista, por meio da própria circulação. Ela se distribui constantemente de modo renovado entre os membros dessa classe. Como no caso da circulação da moeda em geral, uma parte dessa massa é bloqueada em pontos sempre variáveis, enquanto outra parte não cessa de circular, que uma parte dessa acumulação seja intencional, destinada a formar capital monetário, é algo que não altera em nada a questão.
Deixando de lado aqui as aventuras da circulação, graças às quais um capitalista subtrai de outro uma porção de mais valor, ou mesmo de capital, provocando assim uma acumulação e centralização unilaterais, tanto do capital monetário quanto do capital produtivo. Por exemplo, é possível que uma parte do mais-valor subtraído por A e por ele acumulado como capital monetário seja uma fração do mais-valor de B, a qual este não recebe em retorno.